Olá, pessoal. Estamos iniciando aí o nosso podcast. Hoje, podcast da Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis. Você acompanha pelas redes sociais, o YouTube e também o Facebook. E você acompanha também o nosso Sentinela Informações pela Sentinela FM 99,9. Ó, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube e siga sempre a Sentinela FM nas redes sociais. Hoje nós estamos tendo a honra de receber aqui a Natália Ávila. Natália, ela é psicóloga e trabalha na Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis. E hoje nós vamos abordar aqui, gente, um assunto muito importante. Vamos falar de humanização, né? Vamos Sim. falar de atendimento, psicologia hospitalar. Natália, seja bem-vinda, prazer recebê-la. Muito obrigado, prazer é todo meu. Bom, fala um pouquinho pra gente do seu trabalho lá na Santa Uhum. Casa. Como que é o seu dia a dia, o seu trabalho ali na Santa Casa? Então, lá na Santa Casa, né, eu sou psicóloga hospitalar e eu atendo de acordo com a demanda do hospital, né? Então, a equipe, os médicos, os enfermeiros identificam um paciente que está com uma demanda, às vezes tá mais triste, mais animado, mais sensibilizado, aí eles me acionam e eu realizo o atendimento ou do paciente ou dos familiares. Né? Lá na Santa Casa a gente tem hemodiálise, a gente tem leitos de UTI, a gente tem enfermaria, então é uma demanda bem diversa que a gente encontra. E eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão nos acompanhando o que é a psicologia hospitalar e qual a sua importância dentro do hospital. Explique isso Uhum. para a gente, Então, Natália. a psicologia hospitalar, ela difere um pouco da psicologia que a gente tem clínica, né? Que eu acredito que é a mais conhecida, que a gente pensa quando se pensa em psicologia. Que é num contexto de um consultório, ali o psicólogo e o paciente, mais individual. Já a psicologia hospitalar, ela é uma psicologia que ela é mais breve, mais focal, mais ali centrada no que a pessoa está passando no momento, né? Às vezes acontece ali no próprio leito do hospital, e ela está ali para dar um apoio tanto para o paciente quanto para a família no momento difícil, no momento de fragilidade, no momento de dificuldade que eles estão passando. Uhum. Bom, e você que está nos acompanhando aqui pela 99 FM ou então pelo Facebook e pelo YouTube, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta que você queira fazer, algum comentário que você queira fazer, pode enviar aí para o nosso WhatsApp 99966 e pode enviar também aí para o YouTube e também pelo Facebook. Como que você chegou a essa profissão aí na Uhum. psicologia hospitalar? Foi uma opção sua? Como que foi isso, Nata? Então, Como que você chegou ao Hospital São Francisco de Assis nessa profissão tão Aham. importante? Então, eu me formei em 2023, né, como psicóloga, e desde então eu tinha muita dúvida, né, do que eu vou fazer nessa profissão. Tem muitas áreas, tem muitas possibilidades de atuação, e há mais ou menos um ano e alguns meses atrás, eu me deparei com essa oportunidade de ingressar na Santa Casa. Uma amiga me informou, né, que estava tendo um processo seletivo e desde de então eu já me interessei muito, né, pela psicologia hospitalar, por essa área. E desde que eu entrei, eu me especializei, né, fiz uma pós-graduação e eu me apaixonei cada vez mais. Tá certo. E a gente conversava em off aqui, inclusive, o psicólogo hoje é um profissional assim de uma importância fundamental, não só Sim, no setor hospitalar, mas no dia a dia das pessoas, né? A gente sim. observa hoje as pessoas muito ansiosas, muito imediatistas, muito sem paciência com as coisas, né? O psicólogo entra muito nessa área aí também, né, Natália? Sim, hoje em dia a gente percebe uma sociedade muito acelerada, né? Muito Muito, muito. imediatista. A gente vê muito caso de ansiedade, muita gente deprimida. Então, eu acredito que cada vez mais é uma profissão muito importante. Uhum. Como que funciona o trabalho do psicólogo hospitalar no dia a dia? Fala um pouco pra gente disso. Eu vou falar um pouquinho da minha rotina, então, né? Claro, claro. Geralmente eu chego no hospital, eu dou uma pesquisada de quais pacientes estão internados, se os que eu atendi nas semanas, nos dias anteriores ainda estão lá para eu dar uma continuidade. A gente tem as visitas multidisciplinares, né, que a equipe toda se reúne, a gente discute os casos,
São passados para mim também os casos que precisam de uma atenção psicológica e eu realizo os atendimentos, né. A gente realiza também oficinas terapêuticas na ala psicossocial, onde a gente leva desenho, leva jogos para os pacientes que estão internados, eh, e de acordo com a demanda eu vou atendendo as necessidades. Eu imagino que esse trabalho na ala psicossocial deve ser, assim, muito gratificante esse trabalho, né, porque é um pessoal realmente era muito carente, às vezes de uma Sim. atenção, de uma conversa, não é não, Natália? Com certeza, ainda mais que a gente vê que tem muito estigma, né, da sociedade com pacientes, às vezes, psiquiátricos, que têm algum transtorno. Então, se oferecer essa escuta, se oferecer ali uma atenção, um cuidado para eles, é bastante gratificante, sim. Agora a gente imagina que a demanda é grande, né, a demanda é Muito. grande, porque o Hospital São Francisco de Assis cresceu muito Sim. inclusive, né. Dá para atender todas as alas, não? Então, como sou só eu como psicóloga atualmente, tem que ter uma organização ali, né, Tem que organizar bem o horário, né. tem que organizar bem o horário. Então, assim, um dia você dá mais atenção para um setor, dependendo da demanda, no outro dia você dá mais atenção para o outro, e a gente vai organizando, né. A gente falou aí da ala psicossocial, eu imagino que uma outra ala também, que deve ser, assim, muito Uhum, importante também, o atendimento, essa assistência, né, psicológica também, o pessoal da hemodiálise também, né. sim. Os pacientes da hemodiálise são pacientes que a gente cria muito vínculo com eles, né. Atualmente a gente tem, eh, se não me engano, 2 turnos de manhã e um turno à tarde. Então são bastante pacientes, se não me engano são em torno de 90 pacientes, e são pacientes que a gente consegue criar um vínculo muito grande com eles, né, porque diferente dos pacientes internados nos leitos, eles são pacientes que estão ali todas as semanas, 3 vezes por semana. Então, lógico, a gente não vai atender todo mundo todos os dias, mas de acordo com o que a gente identifica que alguns têm uma demanda maior, necessitam de mais atenção, a gente consegue fazer um atendimento mais contínuo, né? Abranger mais sobre a vida do paciente, dar mais continuidade. Então, são atendimentos bem interessantes que a gente consegue realizar. Essa questão do vínculo aí, ela é muito importante, porque, o paciente, ele pega confiança na Sim, pessoa, né. com Aí, às certeza. vezes, você fala para eles, às vezes, coisas que ele está precisando ouvir, e ele se sente Sim, gratificado por isso pois também, né, é. Natália? Tem muito isso, não tem? Sim, eu acredito que o vínculo é até o mais importante, Claro, né, na claro. minha profissão, na minha atuação. Porque muitos pacientes, às vezes, têm resistência ao tratamento, né. Às vezes, se você não tem um vínculo ali bem estabelecido com ele, ele questiona mais os procedimentos que vão ser feitos, né, às vezes fica inseguro com algumas coisas. E quando você tem um vínculo, você consegue, facilitar a comunicação entre o paciente e o restante da equipe também. Uhum. Agora tem aquelas pessoas também que não são de muita conversa também, não tem, Sim, Natália? com certeza. O ser humano, ele é muito plural, né, É. acredito que quem trabalha ali com gente, com pessoas, você vai ver todo tipo de personalidade, todo tipo de temperamento. Tem atendimentos que demoram muito, tem atendimentos que são muito curtos, né, porque o paciente não tem tanta receptividade, às vezes você demora um tempo até que ele consegue se abrir com você tem que ir lá mais de uma vez, oferecer escuta. E todas as profissões, o profissional tem os desafios, né. Sim. No seu caso, quais são os principais desafios enfrentados pelos profissionais dessa tua área aí, Da Natália? área da psicologia É isso. hospitalar? Bom, o que eu vejo muito, assim, tanto estudando quanto conversando com outros profissionais, eu vejo o pessoal falar muito da dificuldade de entrosamento com a equipe, né? Às vezes de entender qual que é o nosso papel, de acionar a gente nas horas que precisa. Mas esse é um problema que eu, particularmente, não vivencio. A equipe da Santa Casa é muito boa, muito receptiva, eu tenho um entrosamento muito legal. Eu acho que, para mim, pessoalmente, o maior desafio é essa questão que a gente falou de organizar essa demanda, que é bem grande. Então, eu acredito que o meu maior desafio é conseguir dar a devida atenção para todos os pacientes que precisam. Uhum. No caso, você trabalha com os pacientes e com a família também, né? Sim, eu atendo os pacientes e os familiares.
Tanto que, às vezes, o próprio paciente, às vezes, não tá em condições, né? Às vezes está sedado, às vezes não tá lúcido, não tá consciente, mas aí é importante prestar esse apoio para a família também, né? Que às vezes também tá cansada da rotina hospitalar, tá fragilizada, às vezes tá com medo, tá inseguro, às vezes vivenciando um luto também, né? Que é uma situação muito complicada. Então é bastante importante prestar esse apoio para eles. É uma ajuda grande, né? Às Sim, vezes a pessoa está fragilizada, às vezes, né, de ver a pessoa tá full familiar, às sim, vezes doente, sofrendo tudo, e esse apoio psicológico aí é muito importante, sim, né? As pessoas às vezes se sentem até gratificadas por isso, né? sim. E conversando aqui, né, me lembrei que tem até um pouco a ver com a primeira pergunta que você me fez, né, de como que eu vim parar nessa profissão. Uhum. Eu tenho uma memória muito forte da minha mãe comentando sobre uma psicóloga hospitalar que uma vez prestou apoio para ela, que ela foi muito grata, que ela lembra muito. E assim, eu, criança, nunca esqueci desse relato dela, que foi muito importante, né? Eu acredito que isso tem um pouco a ver também de como que eu vim parar aqui. Com certeza. Mamãe está acompanhando nossa Sim, conversa aí? eu acho que sim. Qual que é o nome dela? É Roberta. Dona Roberta, aqui em Três Pontos ou em Guapé? Você é Lá de em Guapé, né? Guapé. Um abração para ela, bonita cidade de Guapé. Sim. Quais são as reações emocionais mais comuns das famílias durante uma internação? O que Uhum. você vivencia assim, no seu dia a dia? Pelo que eu percebo, é muito comum a reação de negação das famílias, né? Às vezes, frente a um óbito, a um diagnóstico difícil, né? As pessoas têm dificuldade de aceitar aquela realidade, daquilo que está acontecendo, e também de insegurança, né, de não saber como que vai ser o decorrer daquele adoecimento, quantos dias vão ficar internados. Então, a gente encontra familiares bem inseguros, fragilizados, às vezes em negação. Algumas pessoas se culpam por aquilo que está acontecendo, mesmo elas não tendo, influência naquilo. E às vezes a família às vezes tem uma notícia, às vezes não muito boa, a Sim. respeito do paciente, a respeito do familiar que está internado ali, né? E como você lida com essa situação, assim, em relação à família? Uhum. Então, igual você falou, às vezes a notícia é muito pesada, né, às vezes é uma notícia de uma doença terminal, um óbito, só um minutinho. E eu acredito que o acolhimento nessa hora é muito importante, né, ter uma pessoa ali que você pode chorar, que você pode desabafar, que você pode falar aquilo que você está pensando sem medo de ser julgado, né, que você pode realmente expressar aquilo que você está sentindo. Agora, para a recuperação de um paciente, a interferência da família também é muito importante, né? O apoio da Sim. família, a família está sempre junto, sempre apoiando também, né? Sim, é fundamental. Tanto que, em alguns casos que a gente vê que a pessoa não tem um familiar lá perto, a gente vê o quanto que isso faz diferença, né? O tanto que a pessoa se sente mais segura, se sente mais acolhida, tendo alguém ali do lado. E às vezes é só a presença mesmo, né? Às vezes você tá ali, você ouviu o paciente, né? Você tá atento às necessidades dele. Às vezes uma visita que você faz já faz muita diferença para o paciente. Uhum. Ali no seu dia a dia ali, você deve se deparar assim com inúmeras situações, né? Tem algum caso assim que te marcou muito, que te impressionou muito, que você pode compartilhar com a gente, que você possa Uhum. compartilhar com a gente, Natália? Então, eu acredito que não um caso específico, né, mas uma coisa que geralmente me marca muito, que me deixa bastante, que deixa uma impressão muito forte, é quando ocorre óbito de pessoas muito jovens, né, ali de pessoas com idades semelhantes à minha. É uma coisa que eu acho que inevitavelmente faz a gente pensar muito sobre a vida, né, quando a gente tem que acolher um familiar, né, que a gente vê uma pessoa ali numa situação de um luto muito intenso. E dar uma notícia, assim, Sim, para a família, assim, não deve ser é fácil, né? muito é Tem que bem ser complicado. realmente um profissional especializado no assunto, porque dependendo da forma com que essa notícia chegue ao familiar, a situação pode ficar até Sim. mais complicada, né? Geralmente quem comunica mesmo, quem dá a notícia é o médico, mas a gente, Aham. como psicólogo, tá ali do lado, Para dar um prestando apoio, suporte, dando né? um suporte. Uhum.
Bom, para você que está chegando agora na nossa programação, nós estamos conversando hoje aqui com a Natália Ávila. Natália é psicóloga, funcionária da Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis. Ela é psicóloga hospitalar. Hoje nós estamos falando aí de humanização, né? O atendimento humanizado, o apoio psicológico aos pacientes e também às suas famílias, né? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta aí, pode mandar para a gente. Pode utilizar aí o nosso WhatsApp, 999661009, ou pode participar também através do YouTube e através do Facebook também. Qual que é a importância da saúde mental no processo de tratamento e recuperação? A Uhum. gente já teve a oportunidade, inclusive, de conversar com outros profissionais a respeito Uhum. desse assunto também. Essa questão da saúde mental também é uma questão bastante delicada, né, Sim, Natália? com certeza. Eu acredito que ela é fundamental, né, para a saúde do paciente como um todo. Porque hoje em dia a gente entende a saúde não só como físico, né, mas como um bem-estar geral também. E eu acho que ele tá bem emocionalmente influencia diretamente na recuperação, né? Tanto na questão de adesão ao tratamento, né, de seguir as recomendações de forma correta, de no geral mesmo, né? Às vezes a gente vê o paciente com sintomas que são psicossomáticos também, né? Uma coisa que acontece muito. Às vezes o paciente está ali com uma falta de ar, uma taquicardia, e quando você mede os sinais, ele tá tudo, tá tudo normal. São questões emocionais mesmo, né? Então, eu acredito que é muito importante também ter o profissional psicólogo ali para essas situações. Com certeza. E como a humanização no atendimento impacta o paciente e os seus familiares? O impacto é grande, né? Sim, Com com certeza. certeza, né? É, eu acredito que é muito importante, porque muitas vezes na rotina, né, do hospital, a gente vê muito questão de, às vezes, o paciente vira aquela doença que ele tem, né? Não é o seu Zé, a Dona Maria, é o paciente da pneumonia, é o paciente da perna quebrada, é o leito tal. E eu acredito que a gente tem que se atentar muito para ver o sujeito como um sujeito, né? Não só o adoecimento dele, mas todas as questões dele. Se ele está bem emocionalmente, como que é o contexto social dele, como que é o contexto familiar dele. Eu acho que a gente tem que, que se atentar muito a essas coisas também. Uhum. E quais os sinais que indicam que uma pessoa está precisando de um apoio psicológico ali no seu Uhum, dia a dia, com toda a sua experiência, aí você já percebe esses uhum. sinais aí, né, Natália? Às vezes o paciente que está ali mais desanimado, né? Você percebe que ele está mais deprimido, às vezes quer deixar o quarto todo escuro, não quer abrir uma janela. Ou então, às vezes, o paciente que está muito fragilizado, está chorando muito. Acredito que tem várias manifestações ali que indicam que ele não está muito bem emocionalmente, né? Às vezes, dificuldade de adaptar ao hospital, às vezes ele fica solicitando toda hora que quer ir embora, paciente muito inseguro, com muito medo. Então, eu acho que tudo isso são coisas que vale a pena a gente investigar. Tá certo. Em todas essas situações aí você não está sozinha, né? Como você falou no Uhum, começo, vocês têm uma equipe multidisciplinar, uma sim, equipe que trabalha com vocês aí, né? A importância desse trabalho conjunto aí sim. com outras equipes. Fala um pouco pra gente Com disso. certeza. Eu acho que até uma das coisas, assim, que mais me encanta na psicologia hospitalar é isso, né? Porque a psicologia costuma ser uma profissão um pouco solitária, né? Em outros contextos. Mas no contexto hospitalar é bem interessante essa questão, porque se você identifica uma questão social com o paciente, tem assistente social ali, você pode comunicar, você pode pedir uma ajuda, se você identifica que o paciente está precisando de uma medicação, você tem ali o corpo médico que pode te ajudar, que pode trocar uma ideia, enfermagem, então, fisioterapeutas, né? Então, eu acredito que é muito, muito rico nesse sentido. E de que forma os profissionais da saúde podem cuidar da própria saúde mental? A gente falou aí da ala psicossocial, você cuidando da Uhum. saúde mental das pessoas, e o próprio profissional também, ele tem que preocupar com a sua saúde mental, ela tem que estar em dia sempre Com também, né, Natália? certeza. Até para você conseguir prestar um apoio para o Claro. paciente, você tem que estar bem também.
Né. E na área da saúde eu percebo que tem muito essa cultura de muito cansaço, né, de muito trabalho, às vezes pessoas que têm mais de um emprego, né, que tentam conciliar ali vários plantões. E eu acho que o principal para manter a saúde mental é prezar também pelo descanso, né, prezar por momentos de lazer e trabalhar sim, com certeza, mas saber equilibrar a vida pessoal também. Uhum. E principalmente quem trabalha na área da saúde ali, às vezes a pessoa trabalha, às vezes até com muitos casos estressantes, Sim, às com vezes que certeza. mexe com a pessoa emocionalmente, psicologicamente, né. Então a Sim. pessoa tem que estar bem É, às preparada vezes para isso. se identificar que precisa fazer uma Claro, terapia pessoal também. Lá na Santa Casa é interessante que a gente tem uma psicóloga que atende os profissionais também, né, que faz o atendimento clínico com os profissionais. Esse eu acho que é um diferencial muito importante também. com certeza, com certeza. E existe algum mito sobre a psicologia hospitalar que você gostaria de desmistificar? Tem algum, não? Tem, eu acredito que, como eu já falei também, entende-se a psicologia muito como um atendimento ali muito individual, né, às vezes tem-se a ideia do consultório, que vai ser só o paciente e o psicólogo, e a psicologia hospitalar, ela é muito diferente, né, às vezes você faz um atendimento com o paciente com mais pessoas no quarto, porque tem outros pacientes internados junto com ele, às vezes tem familiares, às vezes seu atendimento é interrompido, chega alguém para fazer uma medicação, chega alguém para fazer algum procedimento, então eu acho que a psicologia hospitalar, ela é muito breve mesmo, sabe, muito focal ali do problema que o paciente está enfrentando. Então ela é muito diferente da psicologia clássica. Uhum. Aproveitar aqui e mandar um abraço aqui para o Taylor Torres, aqui, ele é nosso ouvinte aí de todos os dias, sempre prestigiando aí as nossas redes sociais, também a programação da Sentinela FM, parabenizando aí pela entrevista, parabenizando Muito você aí obrigada. pelas suas explicações, é muito bom isso, com certeza. E qual foi o aprendizado mais marcante que esta profissão te proporcionou? Porque a gente imagina que você aprende também no dia a dia, tanto você ensina como você aprende Com para todos os certeza. pacientes e suas famílias, né, Natália? Sim, com certeza. Nossa, eu aprendo muito com eles. E eu acho que o principal, assim, que eu tirei de lição é como a gente tem o ser humano, no geral, tem força para lidar com as situações, né, às vezes, e como a forma com que você encara aquilo muda totalmente a situação, né. Às vezes a gente vê 2 pessoas passando pela mesma coisa, mas lidando de formas muito diferentes, né. Então a forma com que você lida com aquilo influencia no quanto você vai se abalar, no quanto você vai sofrer. No em como você vai interpretar aquilo que está te acontecendo, então eu acho que isso ficou uma lição muito clara para mim. Agora, é uma profissão, como a gente já conversou, é uma profissão realmente muito bonita e muito necessária, mas o profissional ele tem que estar sempre atento também para ele não levar para o dia a dia, para a vida Sim, pessoal dele, às vezes os problemas vividos ali no dia a dia, no com trabalho ali, certeza. né? Fala um pouco para a gente disso também, a importância que isso tem, Natália. Sim. Eu acho que é fundamental, né, saber separar as coisas. Claro. Eu faço a minha terapia pessoal e eu acho que é fundamental a gente ter também, fazer sua terapia, eh E realmente, quando a gente vai para casa, desligar, né, entender que aquele paciente está ali, mas ele está nas mãos de outros profissionais Claro. competentes também, está sendo tratado, está sendo cuidado, eh, ter a consciência que eu fiz o melhor que eu pude ali para atender aquele paciente naquele momento, e que cada situação é uma situação também, né, porque uma coisa que a gente está muito sujeito a acontecer é pensar: "Nossa, a gente vê tanta coisa difícil acontecendo, né, acaba que é inevitável você pensar: 'Será que vai acontecer comigo também?', né, será que às vezes a minha família, acaba que cria-se muito uma ansiedade. E eu acho que compreender também que não é bem assim, né, que tudo tem seu lugar, que cada pessoa lida de um jeito, cada situação é uma situação. E eu imagino que deve ser um trabalho, assim, muito gratificante também, porque de repente vocês vê na frente, às vezes, de um paciente, às vezes meio triste, meio de cabeça baixa, Uhum. sem
vontade de conversar com as pessoas, de repente você consegue arrancar um sorriso daquela Uhum. pessoa ali. Eu acho que é muito É, gratificante nossa, isso, né? demais. Pessoa que não gosta de conversar, de repente você já começa a trocar algumas palavras com essas pessoas aí, é gratificante isso, né? Sim, às vezes você começa, você aborda o paciente, ele tá mais fechado, aos pouquinhos você vai conquistando a confiança dele, né? É muito gratificante, sim. Em momentos também que o paciente chega e te fala, nossa, naquela situação ali você me ajudou tanto, né? Eu tava com dificuldade, você veio, conversou, eu consegui encarar de uma forma mais positiva. Eu gosto muito desse aspecto da profissão. E acaba sendo uma injeção de ânimo para você Sim, com seguir em frente certeza. também, né? Sim. Muito bom, Natália. Mais algum detalhe, mais alguma coisa que você queira acrescentar? E fique à vontade, Natália. Eu acho que apenas agradecer, né, a Santa Casa, a minha equipe, igual eu falei, eu acho que é uma equipe muito boa, muito entrosada, e deixar um recado aí para quem se interessa, para quem gosta dessa área, que vale bastante a pena. Muito bom, né? A gente vê uma profissional assim tão jovem, tão dedicada aí Ah, que nesse bom. trabalho maravilhoso aí, que você continue sempre com essa disposição, com esse carisma que você tem, né? Ajudando Obrigada. tantas pessoas, tanto os pacientes como os seus familiares também, viu? Parabéns pelo Muito seu trabalho, obrigada. viu, Natália? Parabéns mesmo, Eu viu? que agradeço pelo convite de estar aqui hoje. Obrigado, viu? Leva o nosso abraço aí para todo o pessoal lá da Santa Casa Pode também, deixar. tá? Obrigado, viu? Gente, nós vamos encerrando aqui pelo YouTube e também pelo Facebook, mas a gente continua com o nosso Centenário Informações pela 99 FM. Tá certo? Um forte abraço, continue sintonizado sempre. Prestigiem sempre as redes sociais da Rádio Centenário FM, informação de qualidade para você sempre.